Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos mais uma vez uma reflexão juntos sobre a palavra do Criador. Por isso, me acompanhe exatamente através da leitura do livro de Efésios, no capítulo 4, de versículos 4 ao 5, aonde disse Paulo que há um só Espírito e um só Senhor. Um único Deus, operando em frequências distintas, pois aqui o Verbo se fez carne. Aqui, nesta realidade, repito, o Verbo se fez carne e age através da mutabilidade e das leis da física. Porém, no reino dos céus, Deus é espírito e age através da imortalidade de tal. Neste caso, veja bem, um só Deus, porém, agindo através de duas realidades, uma espiritual e a outra física. Prova disto é que, no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 12, disse o profeta: Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Aqui Deus é exatamente todos. Todos os seres humanos aqui nessa realidade são Deus em manifestação. Prova disso é que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, disse o Senhor: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro homem e o último, o princípio e o fim. Tudo que existe exatamente neste plano físico é Deus em manifestação. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Deus é um através de todos e todos nós somos um através de Deus. Pois aqui foi o Verbo que se fez carne. Você ficou meio confuso? Quer que eu te ajude a entender melhor este assunto? Sim, é claro que eu farei, como um bom amigo. Me acompanhe exatamente através da leitura do livro de Isaías, no capítulo 45 e no versículo 5, aonde Isaías afirmou: Eis que eu sou o Senhor, e não existe nenhum outro, além da minha pessoa não há Deus. Deus fez esta afirmação através do profeta Isaías, que além da pessoa dele não existe Deus. Espera aí, Deus é uma pessoa? Sim, o Verbo se fez carne, por isso disse exatamente Deus, que ele é o primeiro ser humano e também o último. Não existe Deus fora do corpo neste lugar. Você não entendeu? Veja bem. No seu sonho, por acaso você existe sem um corpo? É óbvio que não. O mesmo se repete em relação a Deus a este lugar. Deus não existe fora do corpo. Repito, livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5. Disse o Senhor Deus através do profeta Isaías: Eis que eu sou o Senhor e não existe nenhum outro. Além da minha pessoa não há Deus. Além do corpo não há Deus. Para Deus existir neste lugar, ele teve que se fazer carne. Assim como para você existir dentro do sonho, você também precisa de um corpo. Assim como no sonho o corpo é a ilusão do ser, aqui também. Aqui o corpo é a ilusão de Deus. Você não é o corpo. O corpo é apenas a ilusão do ser. Assim como diz nas Escrituras, no livro de Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Veja bem, o corpo é a sua imagem, a sua semelhança, pois você não é o corpo, e sim o espírito que está no corpo. Neste caso, quem você é na essência, se não o próprio Deus? Pois se você não é o corpo, podemos entender que você é o espírito. Mas diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 4, que há um só espírito. E no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 24, diz que Deus é este espírito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois não existe Deus sem um corpo neste lugar. Veja, meu amigo, o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 diz: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último. O primeiro ser humano e o último é Deus em manifestação, embora esteja inconsciente através da carne, pois quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identificação, que é o Espírito. O Espírito é a verdadeira identidade do homem. Por isso, você não é capaz de se reconhecer através da pessoa de Deus, pois Deus se fez carne. Por isto, repito, você não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Neste caso, desperta tu que dormes. Tu és Deus em manifestação, meu amigo. Prova disso é que no livro de Salmos, capítulo 82, versículos 6 e 7, disse: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens.
Jesus também era filho do Altíssimo e morreu como homem. Os profetas também eram filhos do Altíssimo, também eram deuses e morreram como homem. Não sei se você prestou atenção. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, quem proferiu essas palavras foi o profeta Isaías. Disse ele: Eis que eu sou o Senhor. E não existe nenhum outro, além da minha pessoa não há Deus. O profeta Isaías era Deus desperto através da carne. Por isso, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, disse Pedro, o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado do céu, tal como aconteceu com Jesus. Neste caso, não há para onde fugir, meu amigo. Todos nós somos deuses, tendo uma experiência inconsciente através da carne. Deuses não é um demônio. Quando existia apenas Jesus desperto através do Espírito, ele era o único Deus sobre esta face da terra. Mas quando Paulo e os demais despertaram do Espírito de Cristo, então existiam deuses sobre a face da terra. Jesus e outros vivos ao mesmo tempo desperta através do Espírito, constituem-se deuses. Um só desperta através da carne, se torna apenas um Deus, mas muitos são deuses. Se eu e você despertarmos do Espírito de Cristo, tal como aconteceu com Jesus e com os profetas, então haverá deuses sobre a face da terra. Não um único Deus, até porque foi o Verbo que se fez carne. Toda carne é Deus em manifestação. Todos nós somos o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Prova disto é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, diz: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é dos céus. Quando o Verbo se fez carne, ele se tornou apenas carne. Quando o homem nasce do Espírito, este se torna Deus desperto através do corpo, pois o Espírito é a verdadeira identidade do corpo, pois foi o Espírito que se fez carne. Por isso, o primeiro Deus é da terra, o segundo Deus é dos céus. O primeiro Deus é humano, o segundo é Espírito, é eterno. Veja, meu amigo, enquanto você se reconhece através do corpo, você é da terra. Mas a partir do momento que você for capaz de se reconhecer através do Espírito, você é dos céus. Não há para onde fugir, meu amigo. Uma única verdade, uma única realidade, e ela é espiritual. O homem não é o corpo, e sim o Espírito. Se você é o Espírito e existe apenas um único Espírito, quem você é? Senão o próprio Deus. Tendo uma experiência, repito, inconsciente através do corpo. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Repito, há um só Espírito. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, disse o Senhor que ele envia o seu Espírito, então os seres humanos são criados. O corpo é criado quando o Espírito se torna carne. É o Verbo que se fez carne. O Verbo é o Espírito de Deus. Não há como existir um corpo sem Deus ter se feito carne. A matemática é simples. Não complique as coisas. Deixe o sistema religioso de lado. No Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24, repito, diz que Deus é este Espírito. E se você não é o corpo e sim o Espírito que está no corpo, quem você é na essência, senão o próprio Deus, tendo uma experiência através do corpo? Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. O Espírito que está no homem é exatamente Deus. E se você não é o corpo e sim esse Espírito, quem você é na essência, senão o próprio Deus, meu amigo? Está vendo? É simples. Difícil é negar essa verdade, pois no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. A vida eterna é ser capaz de se reconhecer através da pessoa de Deus. No passado, era uma blasfêmia afirmar que o homem era filho de Deus. Hoje em dia, todo mundo fala e afirma dentro das igrejas que são filhos de Deus. Não há problema nenhum. Mas no passado, o homem, Jesus, foi morto por ter afirmado que era filho de Deus. Hoje, talvez, seja considerado por muitos uma blasfêmia afirmar que nós somos o próprio Deus. Mas não sou eu que afirmo. É o próprio Deus que afirma através das Escrituras do princípio ao fim. Eu sou o primeiro e o último ser humano. Disse o Senhor Deus. E que se nós somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Você pode não se reconhecer através do Espírito, mas o Espírito se reconhece através do corpo. E quando você for capaz de se reconhecer através do corpo de Deus, é porque você despertou do Espírito de Cristo na carne.